Vamos corrigir, então, os exercícios do livro. Livro, página 64. A primeira questão fala o seguinte: a bolacha de água e sal é normalmente desprovida de açúcar. No entanto, retida na boca por algum tempo durante a mastigação, sente-se gosto de açúcar. O sabor doce justifica-se pela presença na saliva da... Bom, o que a gente tem que ver aqui? A bolachinha, mesmo sendo uma bolachinha água e sal, ela tem o que na sua composição? Ela tem farinha. E farinha possui que tipo de carboidrato que a gente estudou? Possui amido, tá? Então, se possui amido, o que vai acontecer com certeza? Esse amido vai ser digerido já na boca. Por isso que depois da mastigação, né, quando a saliva começar a entrar em contato com essa bolacha, a gente sente um gosto adocicado. Mas por que a gente sente o gosto adocicado? Porque tem amilase na nossa saliva. E é a amilase, a enzima, que vai começar a degradar o amido que estava presente na bolachinha. Por isso que a letra C é a resposta correta, tá? Vamos para a próxima. Questão 3. Eu não vou corrigir todos, só os mais importantes, tá, gente? Mas vocês vão ver que já deu um monte de exercício aqui. Bom, questão 3, agora a página 65. Além de servir para um belo sorriso, qual a importância dos dentes no processo digestório? A gente viu isso na nossa última videoaula. Os dentes, eles servem para triturar os alimentos, para começar o processo de digestão, porque o alimento é muito grande, então ele precisa ser transformado em partículas pequenas para facilitar a ação das enzimas, para que a gente consiga absorver os nutrientes, as substâncias que estão contidas ali. Ok? Próxima. Questão número 4, da página 65. O que são e para que servem as glândulas salivares? As glândulas salivares são glândulas que produzem a saliva. Elas possuem canais que conduzem o líquido para a cavidade bucal. Então, as glândulas salivares, elas servem para produzir saliva, como está falado aqui, e essa saliva vai ser muito importante para começar a digerir amido, mas também para umedecer o alimento, facilitando a passagem dele pelo esôfago depois. Próxima questão, questão 5. No homem, as secreções, vamos marcar aqui para a gente pensar, ó, secreções biliar e a secreção pancreática interagem com o bolo alimentar no esôfago, no intestino delgado, no estômago, no intestino grosso ou no reto. Vamos pensar um pouco. A secreção biliar, ela é produzida pelo fígado. E a secreção pancreática é produzida pelo pâncreas. Mas aonde que elas vão encontrar o bolo alimentar, ou seja, o alimento? Vão encontrar no intestino delgado. Tá? Então, é somente aqui que esses líquidos, as substâncias vão interagir com o alimento, lá no intestino delgado. Não é no estômago, não é no esôfago, tá? É ali no intestino delgado. Próxima questão. Como e onde ocorre a digestão de gorduras? A digestão das gorduras, ela acontece no intestino delgado. E quem é que vai fazer essa digestão acontecer? As substâncias que estão no suco intestinal, que também é chamado de entérico, no suco pancreático e no suco biliar. As substâncias que estão presentes ali quebram moléculas grandes de gordura, fazendo com que fiquem pequenas o bastante para serem absorvidas pelas células. Lembra que as gorduras, os lipídios, elas são estruturas que precisam ser emulsificadas. Na próxima questão a gente vai falar um pouco melhor disso. E isso ocorre exatamente lá no intestino delgado, por causa do suco intestinal e destes outros sucos aqui. Questão número 7. Na digestão, a atividade hepática, ou seja, a atividade do fígado, ó, atividade hepática é a atividade do fígado. Esse termo aqui, hepático, tá? Sempre que vocês ouvirem falar dele,
Para aí que ficou muito feio isso que eu fiz. Vamos tentar de novo. Sempre que vocês ouvirem falar desse termo hepático, está se referindo ao fígado. Bom, a atividade do fígado se relaciona diretamente com o processo de hidrólise do amido, hidrólise de proteínas, hidrólise da sacarose, emulsificação de gorduras ou emulsificação de proteínas. A questão anterior já dá uma pista pra gente de qual é a resposta correta. Essa palavrinha aqui, ó, tá sendo falada, hidrólise. Tá falando de hidrólise do amido, hidrólise de proteína e hidrólise da sacarose. Hidrólise, galera, significa é um tipo de reação química, uma quebra feita pela água, tá? Então, quando vocês ouvirem falar em hidrólise, é um tipo de reação química. Então, olha só, o fígado, ele tem a ver com a quebra do amido? Não, né? A quebra do amido tem a ver com a boca, com a saliva. O fígado tem a ver com a quebra de proteínas? Também não, a gente sabe que as proteínas elas vão ser quebradas lá no estômago, é ali que começa. Quebra da sacarose, a sacarose é um tipo de açúcar? Não. Na verdade, a resposta correta é a letra D. O fígado ele tem a ver com o processo de emulsificação de gorduras, porque, olha só, o fígado ele vai produzir a bile, essa substância que vai ajudar na digestão das gorduras, e é essa substância que eu tinha comentado anteriormente, que ajuda a emulsificar as gorduras, a envolver elas, né, melhor para que elas possam ser digeridas pelo nosso organismo. A gente sabe que gordura e água não se misturam, e a maioria dos sucos, das substâncias que a gente tem ali no nosso corpo, tem base em água, são feitas de água ou tem muita água na sua composição. Então, para conseguir envolver melhor essas gorduras, para que elas sejam quebradas, é preciso fazer esse processo aqui, que é a emulsificação. E quem vai auxiliar nesse processo é a bile, que é essa substância produzida pelo fígado. Questão número 8. Considerando que um operário almoçou feijão, arroz, ovo frito, alface e banana, nós podemos dizer que a digestão química começou. Vamos pensar, ó. Aí a letra A, B, C, D e E fala um monte de coisa aqui, ó. Por exemplo, começou na boca e terminou no intestino delgado. Começou no estômago e terminou no intestino grosso. Vamos pensar um pouquinho. Quando o operário aqui da nossa questão, ele almoçou, né? Ele almoçou arroz, ovo frito, feijão, comeu uma saladinha de alface e depois comeu uma banana de sobremesa. A gente tem que pensar quais são os nutrientes que estão presentes nesses alimentos aqui. É um carboidrato, é uma proteína, é um lipídio, e aí pensar onde que esses nutrientes são digeridos, tá? Então, olha só, para a gente não esquecer, o arroz que ele comeu, o arroz tem amido, que é um carboidrato, tá? E já que tem amido na composição, aonde que isso vai começar a ser digerido? Vai começar a ser digerido na boca, tá? Então não dá para esquecer, sempre que a pessoa come amido, a digestão começa na boca. Então, voltando ali, né? A gente já tá entendendo que ou é a letra A, ó, vou marcar aqui porque fala que a digestão começou na boca, ou é a letra E, que também fala a mesma coisa, que começou na boca. Agora vamos pensar onde é que essa digestão terminou. Voltando aqui, ó. O nosso moço comeu ovo frito também. E o ovo frito, por ele ser frito, ele tem uma grande quantidade de gordura. E, inclusive, tem gordura já na gema do ovo, né? Tem lipídios ali, que são um tipo de gordura. Aonde que os lipídios, eles são digeridos, gente? São digeridos, deixa eu marcar aqui, são digeridos no intestino delgado, tá? Então, não tem como a gente marcar, por exemplo, a letra E, que fala que começou na boca e terminou no intestino grosso. Por que não tem como a gente marcar? Porque o intestino grosso ele não absorve nutrientes e ele também não faz digestão. O intestino grosso absorve água.
a gente tem que marcar, então, a letra A, que fala que a digestão começou na boca e terminou no intestino delgado, tá? Então, era essa a alternativa correta, a letra A. Próxima questão. Questão muito importante. O que é digestão? O que é esse processo que o nosso corpo faz? Digestão é o conjunto de reações químicas e processos físicos envolvendo a quebra dos alimentos em partículas menores, permitindo o aproveitamento dessas substâncias pelas nossas células. Então, olha só, a digestão, ela envolve uma parte química, que é a digestão química, que inclui as reações, e uma parte mecânica, que inclui os processos físicos de trituração, amassamento dos alimentos, etc. Mas tudo isso é para quê? É para que a gente possa quebrar os alimentos em partículas menores, para que as nossas células consigam absorver as substâncias que estão contidas ali, tá? Então, nisso consiste o processo de digestão. Agora, a página 66, questão 13. Qual é o caminho percorrido pelo alimento desde que ele entra na boca até os resíduos que não são aproveitados, né, até eles serem eliminados? Bom, o caminho do alimento é esse aqui. Boca, da boca o alimento segue para a faringe, da faringe para o esôfago, do esôfago para o estômago, do estômago para o intestino delgado, depois intestino grosso, e é aqui que se formam as fezes. Depois as fezes são direcionadas para o reto, que é a porção final do intestino grosso, e depois elas são expelidas do nosso corpo por uma abertura, que é chamada de ânus, tá? Então esse é o caminho que o alimento percorre desde a sua entrada na boca até os resíduos serem eliminados. Questões 14 e 15. Juntei elas para ficar mais fácil da gente responder. O que acontece com os alimentos no estômago e no intestino delgado? A gente já respondeu um pouco nas outras questões, né? Mas vamos lá. No estômago, os alimentos vão sofrer a ação do suco gástrico. E é ali que começa a digestão das proteínas, tá? Então, isso é a principal coisa que ocorre no estômago. E no intestino delgado? O intestino delgado, como um todo, a gente poderia dizer o seguinte dele. É ali que se finaliza o processo de digestão, tá? Então, ali vai ser finalizada a digestão das proteínas, também a digestão das gorduras ocorre ali, né? Em nenhum outro órgão ocorre ali no intestino delgado. Ali também se finaliza, olha só, a digestão do amido. O amido que começou a ser digerido lá na boca, ele termina de ser digerido no intestino delgado e é ali que é formada a glicose, né, o açúcar que o nosso organismo precisa para manter vivas as nossas células. E é ali do intestino delgado que as substâncias elas vão ir para a corrente sanguínea, porque ele faz a absorção dos nutrientes, e absorver os nutrientes significa isso, tirar o nutriente de dentro do órgão e botar ele em contato com o sangue, na corrente sanguínea, para que o sangue distribua ele para o restante dos órgãos, tecidos, células e etc. Questão 16. Em que parte do sistema digestório a água é absorvida? No intestino grosso, tá? Então não dá para esquecer. É no intestino grosso que a água é absorvida. Próxima. A água e os sais minerais geralmente são absorvidos sem ser digeridos. Essa palavra aqui, digeridos, o que está querendo nos dizer? Ó, que a água e os sais minerais, eles não são quebrados, não precisam ser quebrados, não precisam ser transformados em partículas menores para que a gente consiga digerir eles. Como que a gente explica esse fato? Isso se explica porque as moléculas de água e as moléculas dos sais são pequenas o suficiente para atravessar a parede das células e irem direto para a corrente sanguínea, tá? Lembra que é pela corrente sanguínea que todas as substâncias vão chegar em todo o corpo. Então, eles não precisam ser quebrados, não precisam ser digeridos, eles vão diretamente para lá, porque eles são bem pequenininhos e atravessam as paredes das células. Beleza, pessoal? É isso.
Essa foi a nossa correção. E se ainda tiverem dúvidas, me mandem suas dúvidas por e-mail. Eu vou botar meu e-mail aqui. Tá? Não deixem de escrever, mandem suas dúvidas, não quero ninguém com dúvida, tá? Vamos tirar as dúvidas. Me mandem e-mail então. Um abraço, bons estudos para vocês.